Então, mais uma vez, boa noite para vocês, né? Hoje nós vamos trabalhar filosofia e ciências, né? E antes de começar propriamente dito, então nós vamos falar um pouquinho da história das ciências, né? Para a gente entender como que a filosofia entrou para fazer essa parceria aí, então, com a ciência. A ciência na história. As três principais concepções de ciência, né? Historicamente, têm sido as principais concepções de ciência: o racionalismo, o empirismo e a construtivista. Então, essas três formas aí de ciências é que tem gritado mais e tem falado mais na sociedade. Então, anotem isso daí no caderno de vocês, porque ele pode vir num formulário, né? Eu posso perguntar, historicamente, quais as principais concepções de ciência? E colocar esses dois pontos ali. Racionalismo, o empirista e o construtivista. Racionalismo, antropológico e fisiológico. Posso fazer esse tipo de pergunta, entendeu? Então, anotem aí no caderno de vocês que, historicamente, nós temos, dentro da construção, racionalista, empirista e construtivista. Então, o racionalismo, a palavra vem do uso da razão. O empirismo, ele vem de experiência. E a construtivista é a mão na massa mesmo. É aquela que, ao invés de ficar só experimentando, ela constrói a partir dele. Ok? Então, vamos lá. O racionalismo afirma que a ciência é um conhecimento racional, dedutivo e demonstrativo, como a matemática. Portanto, capaz de provar a verdade necessária, universal de seus enunciados e resultados, sem deixar qualquer dúvida. As experiências científicas são realizadas apenas para verificar e confirmar as demonstrações teóricas e não para produzir o conhecimento do objeto. Então, dentro dessa teoria, né, do racionalismo, eles têm o objetivo de afirmar, né, de trazer um resultado sem que esse resultado deixe dúvida ou deixe margem para um questionamento ou para uma interpelação. O objetivo central, então, do racionalismo é comprovar o seu resultado sem deixar dúvida. Na empirista, né, a empirista afirma que a ciência é uma interpretação dos fatos baseados em observações e experimentos, que permite estabelecer indução e que, ao serem completadas, oferecem a definição do objeto. A teoria científica resulta das observações e dos experimentos, de modo que a experiência não tem o papel simplesmente de verificar e confirmar os conceitos, mas tem a função de produzi-lo. Então, você trabalhando determinada coisa, você vai experimentando, até que você produz um resultado pela experiência. A concepção construtivista, né, considera a ciência uma construção de modelos explicativos para a realidade e não uma representação da própria realidade. Então, anotem isso daí, por favor. São três exigências do seu ideal científico, né? Então, lá no ideal construtivista, ele possui, né, três exigências, né, do seu ideal. Não, primeira exigência, que haja coerência entre os princípios que orientam a teoria. Então, tem que haver coerência entre os princípios que orientam a teoria.
que os modelos dos objetos sejam construídos com base na observação e na experimentação. Então, você percebe que ela faz meio um mesclado, né, da empirista e da racionalista, né? E que os resultados obtidos possam alterar os modelos construídos e também o princípio da teoria, né? Aquilo que deu mais, que se iniciou a teoria, que esses resultados possam alterar, né, esses modelos que foram construídos outrora. Diferenças entre a ciência antiga e a moderna. Então, vamos lá. Com o passar do tempo, na verdade, houve uma evolução no mundo, né? A gente vê que a medicina, que é uma área da ciência biológica, uma área que compõe a ciência biológica, e que tinha um procedimento diferente de cirurgias há 20 anos atrás, hoje, na idade moderna, ela tirou toda a complexidade do objeto, né? Antigamente, você tinha que cortar a pessoa, dependendo daquilo que você fosse fazer grandes incisões na pessoa, grandes aberturas para poder fazer ou arrancar um tumor, ou combater uma doença que ele estava. Hoje em dia, com o uso da tecnologia na idade moderna, o médico introduz 3 furinhos na pessoa, ele coloca uma sonda que vai lá e retira o tumor, que é sugado sem fazer essa incisão, essa grande incisão, possibilitando a recuperação mais rápida, tirando o risco daquela grande incisão virar uma hemorragia, ou não fechar, ou a pessoa aberta pegar uma infecção hospitalar de grande porte. Então, a gente vê que só de pensar nisso já tem grandes diferenças, né? A ciência antiga era uma ciência teorética, né? Ou seja, ela vivia de teoria. E a técnica era um saber empírico, né? As pessoas iam experimentando, ligado às práticas necessárias da vida, e nada tinha a oferecer à ciência e nem a receber dela. A ciência moderna nasce vinculada à ideia de intervir na natureza. Então, o que o homem começa a fazer? Vamos alterar o processo? Então, nós começamos a intervir na natureza para entender como a natureza funciona, para conhecer a natureza e, a partir da natureza, criar os métodos científicos, né? De intervir na natureza, de conhecê-la para apropriar-se dela, para controlá-la e dominá-la, né? A ciência moderna tornou-se inseparável da tecnologia. Agora há pouco nós acabamos de dizer isso aí, né? A primeira mudança se refere à passagem do racionalismo e empirismo ao construtivismo, né? Você sai dessas duas, da área da razão, que você fica comprovando só pela razão, ou que você fica fazendo experiência somente para poder chegar no resultado, e você começa a construir esse resultado a partir da natureza. Então, a segunda mudança refere-se à passagem da ciência antiga teorética qualitativa à ciência moderna tecnológica quantitativa. Então, você não qualifica mais, você quantifica. Desmentindo a evolução e progresso científico. Então, verificou-se uma descontinuidade e uma diferença temporal entre a teorias, verificou uma descontinuidade e uma diferença temporal entre as teorias científicas, como consequência, não de uma forma mais evoluída, mais progressiva, ou melhor, de fazer ciência,
e sim como resultado de diferentes maneiras de conhecer e construir os objetos científicos, de elaborar os métodos e inventar tecnologia. Então, a ciência ela foi evoluindo, né? Ela foi progredindo de acordo com o passar dos tempos, né? Nem tudo que se entendia de ciências no século passado se pratica nesse século, pelas melhorias, pela progressão científica que houve aqui nesse objeto. Interessante também nós sabemos o campo das ciências da natureza. A ciência da natureza ela tem aí a sua divisão, né? Então, a ciência da natureza estuda duas ordens ou fenômenos: físicos ou coisas, vitais ou organismos vivos. Né? Físico é isso aqui mesmo que você pode pegar, uma matéria-prima, um colchão, uma tecnologia de um computador, de um iPhone, de um celular, essas tecnologias que você pode pegar. E as vitais, os organismos vivos. E aí nós entramos, né? Porque nós somos somos seres biológicos. Né? O campo da ciência da natureza, que por sua vez subdivide em duas ciências: física, de que fazem parte a química, mecânica, óptica, acústica, astronômica e os estudos dos sólidos, líquidos e gasosos. Então, vamos dar um destaque nesse daí, né? Que na parte da ciência física nós temos aí essa divisão aí na química, mecânica, óptica, acústica, astronomia e estudo dos sólidos, líquidos e gasosos. E a biológica, que é ramificada em fisiologia, botânica, zoologia, paleontologia, anatomia, genética e etc. Então, todas as áreas ligadas aí a plantas, animais, seres humanos, tudo que se refere a seres biológicos, né? Biológicos vão ser estudados aqui. No campo da ciência da natureza, a ciência da natureza teve suas origens nas primeiras observações de grandes filósofos e posteriormente nas observações controladas. Experimentação. A experimentação permite ao cientista formular hipóteses que podem ser hipotético, né? O indutivo, né? E hipotético dedutivo. Então é importante a gente saber também, né, que é ou pela intuição ou pela dedução que se chega a um parecer científico. Anote isso aí também que a gente pode surpreender-os um formulário aí. Se quiser, pega o celular aqui, printzinho na tela, ou se não, depois entra no site do YouTube lá e que a aula vai ficar gravada lá. As ciências humanas. A expressão ciências humanas refere-se àquelas ciências que têm o próprio ser humano como objeto, né? Do século XV ao início do século XX, a investigação do humano realizou-se de três maneiras. Então, vamos lá. Eu vou perguntar para vocês das ciências humanas e como que ela se realizou do século XV ao século XX. Né? Quais foram as três maneiras que fizeram parte dessa investigação do homem aí? Aí eu vou perguntar. Período humanístico. O humanismo não separa o homem
e natureza, mas considera o homem como um ser natural, diferente dos demais, manifestando essa diferença como ser racional e livre, agente ético, político, técnico e artístico. Então, posso perguntar para vocês, né? Também de como o período humanístico considera o homem, no humanismo, como o homem é considerado. E posso trazer essa informação para você. No humanismo, o homem é considerado como um ser racional e livre, um agente ético, político, técnico e artístico. A gente pode construir aí uma questão aí para o futuro. E você pode enfrentar uma questão dessa aí futuramente no seu vestibular, no Enem. Já a teoria positivista, o homem como um ser social e propõe o estudo científico da sociedade. Assim como há uma física da natureza, deve haver uma física do social. Então, a sociologia que deve estudar fatos humanos, usando procedimentos, métodos, técnicas empregados pela ciência da natureza. Então, percebe a importância da ciência também, como que ela é usada tanto em filosofia e também em sociologia. Em sociologia é utilizado métodos científicos, né, para estudar os procedimentos, as técnicas, empregando o uso aí da ciência da natureza para entender o homem como um ser social, né? Vai desde características físicas, desde característica biológica, cor de pele, por que o nariz é achatado, porque existem determinadas culturas provenientes daquele jeito, para entender até mesmo as doenças provenientes de cada região e por que aquelas doenças surgiram naquela região, estudando o fator da natureza para entender melhor a sociedade e poder, através da ciência, trazer medidas de eficácias para combate daquelas doenças ou até mesmo para a solução de determinados problemas. Período do historicismo, né, insiste na diferença profunda entre o homem e a natureza e entre ciências naturais e humanas, chamada por Dittler de ciência do espírito ou da cultura. Então, né, nós vamos pegar o relativismo, marxismo na fenologia e o estruturismo. Bom, o marxismo permitiu compreender que os fatos humanos são historicamente determinados e que a historicidade, longe de impedir que sejam conhecidos, garante a interpretação racional deles e o conhecimento de suas leis. Então, como que Marx vai falar assim? Os fatos humanos são historicamente determinados, né? A história determina os fatos que irão acontecer na humanidade. A fenomenologia permitiu a definição e a delimitação dos objetos das ciências humanas. O estruturalismo permitiu uma metodologia que chega às leis dos fatos humanos, sem que seja necessário imitar ou copiar procedimentos da ciência natural. Então, é um fato estruturado já dentro da humanidade, sem que se precisa imitar algo que já existe na natureza. Então, dentro dos campos, né, do estudo da ciência da natureza, nós temos a psicologia, que estuda as estruturas, o desenvolvimento das operações da mente humana. Então, o psicólogo, né, a psicologia em si,
ela vai tentar entender a estrutura e o desenvolvimento, né, da mente humana, né? Quando a gente vai num psicólogo ou quando vamos a um psicólogo, ele começa a nos interir ou fazer diversas perguntas para tentar entender o que se passa dentro da sua cabeça, para tentar lhe dar uma ajuda de acordo com a necessidade que você está seguindo. Por isso que se chama terapia, porque você desabafa, você põe para fora e ali ele vai entender as suas necessidades, as suas dúvidas, para tentar resolver. Temos também a sociologia, que estuda estruturas sociais de origem e formas dos tipos de organizações sociais, econômicas e políticas. Olha só, pessoal, no primeiro ano do ensino médio, quando nós entramos e que nós vemos essa matéria de sociologia, nós tomamos um susto. Mas por que ela existe e começa no ensino médio? Porque no ensino médio, vocês entram ali na base de 14 para 15 anos, então é uma idade de florescimento, de amadurecimento, onde você vai começar a defrontar com algumas responsabilidades, não que não a tivessem antes. E dentro dessas responsabilidades se faz necessário você entender a estrutura social, né? Tanto é que o professor vai falar que você veio de uma família, que se torna uma família, a sua família concedeu uma estrutura social para você. Dentro dessa estrutura social tinha noção de respeito, noção cultural, gosto cultural, poderia ter uma religiosidade ou não. Então você cresceu dentro dessa estrutura. Depois você entra na escola, já numa segunda fase, para aprender os símbolos, as letras, a ler, a escrever, a reconhecer a história do seu país, a história da onde você mora, a história mundial, para ter uma formação pessoal e humana, né? E isso vai se desenvolvendo e dentro da sociologia vai crescendo, até que no terceiro ano você começa a estudar direitos civis, políticos e sociais para entender a organização de um país ou de uma sociedade. Então, de suma importância essa área, né, da ciência das ciências humanas para nós. E economia, né, que estuda a condição material, natural e social, de produção e reprodução de riqueza, de formas de distribuição, de circulação, de consumo, né? E aí a gente começa a entender. Esses dias eu estava dando uma aula de sociologia, um moleque falou: mas professor, o senhor falou um pouquinho de mercantilismo, nós vimos isso aí em história, né? Por que a gente acaba voltando? Por causa que foi nesse modelo histórico que surgiram-se as moedas, né? As mercadorias eram simplesmente trocadas, né? Antigamente. E na fase do mercantilismo, quando eles começaram a fazer grandes viagens para trocar ou vender mercadorias, precisou a instituição de algo ou de uma moeda que tivesse um valor econômico, que gerasse riqueza e que o material não fosse simplesmente uma base de troca, né? Para que pudesse gerar riqueza, né? Dentro de um fator político aí também. E a antropologia, que é o estudo das estruturas ou formas culturais em sua singularidade ou particularidade. Isso é, como diferentes entre si por seus princípios internos e funcionamentos de transformação. A antropologia é uma área que está dentro da sociologia, que estuda as diferenças das sociedades espalhadas pelo mundo. Então, o intuito da antropologia é fazer um estudo da sociedade de forma ampla, sem considerar uma cultura como melhor que a outra. Aqui ela estuda todas as culturas ou todos os desenvolvimentos social, político e econômico para tentar entender por que em cada região se passa aquilo e trazer
para dentro, né, das sociedades, uma melhoria humana. História. Estudo das transformações das sociedades e comunidade como resultado e expressão de conflitos, lutas, contradições internas e formações sociais. Bom, pessoal, eu costumo dizer aqui em casa para os meus filhos que aquele que não conhece sua história não sabe para onde que vai, né? Nós chegamos até aqui no Brasil, mas tem toda uma história estrutural por trás, né? Tem toda uma história estrutural por trás. Nós vamos ver o desenvolvimento histórico quando nós estudamos aí na escola. Então, nós vamos ver algumas passagens que foram importantes para o desenvolvimento da sociedade brasileira, como ela é hoje. Ó, a mulher não tinha direito ao voto, chegou ao direito ao voto. Não eram todas as pessoas que votavam. Aí o cidadão brasileiro ganhou direito através de lutas sociais que buscavam a sede do direito ao voto. Ele ganhou o direito de votar, entendeu? Alguns direitos sociais que nós temos hoje não era garantido para todo mundo, como educação, saúde, tantos outros direitos que foram construídos a partir da história. Então, nós acabamos estudando dentro da história diversas lutas sociais, ou até mesmo, sem querer ser demagogo, para as pessoas não achar que a gente está falando de comunismo aqui, não é nada disso. A gente está falando de transformação histórica da sociedade através, né, do resultado aí de conflitos e lutas que surgiram dentro daquela sociedade para uma melhoria de vida. E a linguística, né, que estuda a estrutura da língua como sistema dotado de princípio interno de funcionamento e transformação. Por que existe essa área, pessoal? Porque se a gente prestar atenção, nós temos diversas línguas e estrutura de linguística espalhada pelo mundo. Aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa, que é a mesma falada em Portugal, e que em nada se parece com a nossa aqui, né? Não vou falar que em nada se parece, que a diferença linguísticas da fala, dos termos, né, de lá é totalmente diferente do nosso aqui, embora seja a língua materna, a língua que gerou a nossa forma aqui. E a psicanálise, que estuda a estrutura e o funcionamento do inconsciente e das relações com o consciente. Então, nós passamos por aqui, Gabriela e Vitor. Então, nós vamos ver que dentro dessa estrutura científica, nós temos essa transformação. Então, o que é importante a gente saber? Que a ciência é um objeto, né? A ciência, ela possui um propósito de transformação da vida social, de transformação da vida social. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, nunca se falou em ciência o quanto se tem falado nos últimos tempos por conta do coronavírus, né? Então, nós temos diversos laboratórios aí, científicos, estudando uma vacina para que se possa obter a cura do coronavírus ou que se possa obter uma imunidade contra o vírus. Nós trabalhamos um projeto na Escola Brocato e eu acredito que com os segundos anos, o segundo ou terceiro, o segundo foi o segundo e o terceiro anos, quem trabalhou com ele foi os professores Everton e Cadu, e eu não sei especificamente qual ficou com o segundo. E que falava do STEM, né?
que era ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são consideradas aí as profissões do futuro. Então, se você está em dúvida ainda de que você pretende estudar, tenha um olhar aí para essas 5 áreas, né, que estão em destaque. Criarão muitas profissões dentro disso. E para quem não teve a oportunidade de pegar esse projeto, pode assistir ou minha videoaula, ou a videoaula do professor Cadu, Everton, ou até mesmo da professora Marli, que deu de manhã, ou de tantos outros professores, professores que deu essa matéria aí. Entra lá e assiste um pouquinho do vídeo das profissões do futuro aí, para que você possa se situar. Então, a área das ciências, ela sempre foi, mas é uma área que ainda irá se destacar, irão surgir novas profissões dentro dessa área, muito voltado ao momento que nós estamos vivendo no mundo, ao momento de transformação do mundo. Vamos lembrar que para estudar essa área, o homem teve que interpelir na natureza para tentar entender. Então, nós vamos entender futuramente que o fator de clima, geleira derretendo, seca, pouca chuva, tudo está muito ligado, né, à área da ciência, e e futuramente, as gerações futuras vão ter que se especializar nessas áreas para poder melhorar a condição de vida humana. Muito já foi melhorado, né? Muito foi melhorado. Para vocês terem ideia, se a Covid-19 vem há 10 anos atrás, nós ou iríamos ter que manter as aulas, porque não teríamos condição nenhuma de fazer esse trabalho aqui do jeito que nós estamos fazendo, porque a ferramenta não era tão boa como é hoje. Então, na área da tecnologia, houve grandes formações, o estudo de formações para que se pudesse melhorar esses fatores científicos. Nós íamos ter que parar simplesmente tudo e não sei o que faríamos, né? Não sei o que faríamos sem ter essa ferramenta para poder chegar até vocês. Eu me recordo que quando saiu o primeiro celular e quando começou a se falar que em determinado tempo a gente ia pegar o celular e ia conversar com a pessoa do outro lado, muitas pessoas diziam, impossível disso acontecer. Então, aconteceu na área da tecnologia, pelo desenvolvimento científico-tecnológico, com a criação de fatores, melhoramento da tecnologia aplicada, e hoje nós estamos aqui, professor e aluno, já tem algum tempo, já que tem o EAD, né? Mas então, professor e aluno podendo possibilitar, né? Eu ainda acho que o fator pessoal ainda é mais produtivo, Mas, no entanto, quando eu postar essa aula aqui hoje, eu abro possibilidade para pessoas do mundo inteiro que queiram assistir, possam assistir a mesma aula que vocês estão assistindo aqui em tempo real. Beleza? Então, é importante a gente entender o papel da ciência na nossa sociedade, né? Quem de vocês aí que está na sala que não está louco para que essa vacina saia logo, para que a gente possa retornar à nossa vida, para que a gente possa retornar ao nosso caminho aí? Não é verdade? Então, é assim. Então, a gente inicia isso daqui. Eu quis contar um pouquinho da história hoje da ciência e o desenvolvimento dela, para nós entrar na ciência propriamente dita, para as próximas aulas aí, e como ela interage com
com a filosofia ou com outras áreas das ciências sociológicas ou humanas, ok?